Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Eu quero ler 3 versículos nesse capítulo 1, que falam sobre parte de uma oração que o apóstolo faz pela vida da igreja de Filipos. Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao 11. Filipenses capítulo 1, de 9 a 11. Convido os irmãos para lerem comigo. Leiamos. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele fale ao nosso coração. Um irmão muito conhecido, chamado Russell Shedd, que escreveu um comentário sobre esta epístola aos Filipenses, ele disse que a lembrança mais importante de fé que ele teve na vida foi a de crescer num lar onde a mãe tinha o hábito de estar sempre ajoelhada, costumeiramente ajoelhada ao lado da cama dos seus filhos. Era comum, quando eles estavam indo dormir, que ela acompanhasse, e ali ela se ajoelhava e orava com eles. E não poucas vezes acordavam de madrugada, e ali também podiam encontrar de vez em quando a mãe orando com eles madrugada adentro. E ele diz que isso dava segurança na vida, confiança em Deus, porque eles cresceram num lar onde aprenderam o valor da oração e da intercessão. O apóstolo Paulo, ele está fazendo a mesma coisa pelos seus filhos espirituais que ele deixou na igreja de Filipos. Aquela igreja que ele plantou e crentes que se converteram pelo seu ministério. Ele não estava mais ali, estava distante, mas ele escreve essa carta para dizer que atualmente ele está colocando a vida destes irmãos diante de Deus e ele ora intercessoriamente por santidade para que Deus realmente realize boa obra na vida dos seus filhos. E esses versículos que lemos é parte de uma oração, porque ela já começa bem antes, no verso 6, Paulo afirma que o Deus que começou boa obra em Filipos haveria de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós podemos aprender com o apóstolo que oração é trabalho, é luta. Não é fácil orar, não é, meus irmãos? Não é fácil desenvolvermos vida de oração. E eu penso que talvez essa seja a atividade mais difícil para nós desenvolvermos na vida pessoal e também para desenvolvermos em termos de culto na igreja. Quando marcamos um outro tipo de culto, ainda que seja para estudo bíblico, ele tem uma certa frequência. Mas quando marcamos culto para oração, a frequência é bem diminuída. Isso mostra que oração realmente é trabalho, é luta, é coisa árdua na vida do povo de Deus. Deus está fazendo sua obra e a oração envolve aquele que intercede na operação de Deus na vida da igreja. Por isso ela é tão importante, fundamental e necessária. Apenas relembrando aos irmãos, porque já pregamos várias vezes sobre a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele estava preso quando escreveu esta carta. E essa é uma igreja que foi fundada por ele numa das suas viagens missionárias, quando ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito de Jesus o impediu. E ele teve aquela visão de um varão macedônio que dizia para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele então vai na direção que o Espírito manda. E a igreja surge ali. E ele está escrevendo, tempos depois que a igreja foi plantada, ele foi embora e agora estava preso, mas ele pede notícias da igreja dos Filipenses, e essa notícia vai por meio de Epafrodito. E ele então fica sabendo que a igreja estava vivendo um momento de intensa tristeza, a igreja estava angustiada, e ele nos faz perceber na carta pelo menos 3 motivos pelos quais essa igreja estava entristecida. A primeira era por causa da prisão do próprio pastor, Paulo preso.
E a igreja, evidentemente, amando o seu pastor, vendo que ele tinha sido preso por causa da sua fé, se entristecia com isso. Mas ele diz no capítulo 1, versos 12 a 14, que eles deveriam se alegrar, congratular com ele, o apóstolo, porque por causa daquelas cadeias, duas coisas importantes tinham acontecido. Primeiro, a guarda pretoriana estava ouvindo falar de Cristo. E a segunda coisa importante, outros irmãos, estimulados pela prisão de Paulo e vendo que mesmo preso o evangelho continuava solto, pregavam com mais desassombro e intrepidez o evangelho, ou seja, sua prisão motivou outros a pregar a palavra de Deus. Então ele fala, não fiquem tristes com a minha prisão, na verdade ela é uma bênção que Deus concedeu a mim e à igreja. Mas ele também recebeu notícia que a igreja estava entristecida, porque no meio dela se infiltraram falsos mestres. E no capítulo 3, verso 2, ele fala para eles tomarem cuidado com os cães, com os maus obreiros e com aqueles da falsa circuncisão. E ao final desse capítulo ele diz que o motivo, o Deus deles era o ventre, o próprio ventre, eles eram inimigos da cruz de Cristo e eles estavam pervertendo o evangelho de Cristo Jesus. Mas essa gente que se infiltrou na igreja fez estrago, e por isso a igreja se entristeceu. E Paulo está escrevendo essa carta para que a igreja se alegre e para que ela tome uma postura de manter sempre o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus e não seguir após mestres falsos. Mas por fim, Paulo também entende que a igreja estava triste por causa de problemas relacionais. E isso fica claro logo no começo do capítulo 2, quando ele vai falando sobre se há ternos afetos de misericórdia, mansidão, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Não façais nada por partidarismo, mas que cada um possa repartir aquilo que Deus lhe deu. E dessa maneira a gente percebe que na igreja dos Filipenses havia vários problemas, vários partidos, haviam pessoas que estavam tendo litígio com pessoas. E isso fica mais claro quando, chegando no capítulo 4, versos 2 a 4, ele chega a citar nome de duas pessoas que estavam brigadas, Evódia e Sintique. E ele pede ao pastor da igreja, juntamente com Clemente, para que eles ajudem estas duas irmãs a resolverem os seus problemas relacionais, porque as duas eram importantes no corpo de Cristo. Então, por esses motivos, o apóstolo Paulo sabia que a igreja de Filipos estava triste, e ele, como pastor da igreja, estava preocupado com ela, e ele escreve essa carta. Por isso, tantas vezes encontramos nessa epístola a palavra alegrai-vos, congratulai-vos, e tudo isso vem geralmente na forma imperativa. Quem já está feliz, você não tem que ficar mandando ficar alegre, não é verdade? Já está alegre. Mas quem está passando por um momento de tristeza, angústia, tribulação, você precisa incentivar e você precisa ordenar em nome de Jesus que se reverta a situação buscando alegria no Senhor. Paulo então escreve essa carta para animar a igreja, mostrar que é possível ser alegre no Senhor, mesmo em tempos de aflição. E já aqui no início da carta, nós lemos, ele ensina que nós podemos estar alegres por causa das bases da nossa salvação em Jesus. Ele diz que quem começou a boa obra em nós tem poder para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cristo veio ao mundo, o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Ele iniciou ali uma obra maravilhosa de redenção e nos fez igreja, povo da sua exclusiva propriedade. E subiu ao céu, mas não para desaparecer ou para deixar de ser ativo no meio do seu povo. Mas a Bíblia diz que ele é aquele que, por meio do seu Espírito, continua trabalhando e operando poderosamente nas nossas vidas, de modo que a igreja ela é triunfante, e nem mesmo as portas do inferno podem deter o seu avanço. Paulo, então, está dizendo isso, que quem começou aquela boa obra, haveria de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, ele rompe nessa oração, pequenininha, mas muito instrutiva, porque ela tem elementos para fortalecimento da fé dos crentes. Se você olhar para os detalhes destes 3 versículos da oração, você perceberá que ela contém elementos que de fato revitalizam a vida de uma igreja entristecida, que produz uma energia de Deus no coração e na alma do crente, e que vai fazer com que se opere de forma poderosa aquilo que o Espírito de Deus realmente deseja na vida do povo do Senhor.
Por isso essa oração, breve e pequena, possui elementos fundamentais para a oração de todos nós, para que possamos nós todos os dias orarmos também da mesma maneira que o apóstolo Paulo orou pela vida da nossa igreja. Essa é uma oração modelo, e a primeira lição que aprendemos aqui é que nela o apóstolo Paulo faz um pedido para que haja um amor crescente na vida da igreja. Ele diz no verso 9 que o povo de Deus precisa ter um amor constantemente aumentado. Ele diz que o vosso amor aumente mais e mais. Ele não diz que o amor tem que ir crescendo pouco, mas ele diz que o amor tem que ir aumentando mais e mais. Há uma ênfase aqui. Algo que precisa começar e nunca parar. Algo que precisa se iniciar na nossa vida cristã, nos nossos relacionamentos, no nosso coração, e que precisa ir aumentando mais e mais à medida que vamos nos aproximando do dia de Cristo. Ele roga que Deus dê aos crentes um amor que aumente mais e mais. Amor por Ele acima de todas as coisas, e amor pelo próximo como a nós mesmos, porque isso é o resumo de toda a lei. Ora, o apóstolo Paulo, ele amava aqueles crentes como filhos, e ele os tinha como a sua coroa ministerial. Ele fala isso. Eles amavam e sofriam e sustentavam Paulo com oferta de amor e sacrifício. Eles também amavam o apóstolo, porque lá no final da epístola, no capítulo 4, Paulo diz isso. Sabeis, ó Filipenses, que nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós, e não somente uma, mas 2 vezes, mandando-me o necessário para o meu sustento. Ele não estava preso? Pois é, naquela época não existia o salário para os presidiários, né? E nem para as famílias dos presos. Quem estava preso tinha que se autossustentar, até para comer. Por isso, a igreja dos Filipenses, sabendo que o apóstolo Paulo estava naquela situação, eles demonstram um grande amor, enviando por meio de Epafrodito, por 2 vezes, uma oferta de amor para que ele pudesse ser sustentado no tempo da sua prisão. Mas, de igual modo, faziam isso porque sabiam que Paulo tinha um amor muito grande pela vida deles. E apesar de todo o amor que tinham um pelo outro, Paulo ora para que esse amor permaneça? Não, para que esse amor aumente mais e mais. Nossa, eles já se amavam. Eles já tinham demonstrado profundo e grande amor um pelo outro. No entanto, a oração não é para que a coisa permaneça, mas a oração é para que ela aumente mais e mais. Olha, amor não é matemático, mas ele é dinâmico e é relacional. Por isso ele cresce à medida em que ele é testado. Quanto mais a gente é testado, mais a gente ama. Vocês lembram daquela história do Senhor Jesus sendo convidado por um fariseu leproso chamado Simão para ir até a sua casa, porque seria dado um banquete em homenagem a Jesus como grande rabi, só que Jesus chega e esse homem não recebe Jesus na porta, não coloca os seus filhos para beijar o Senhor Jesus, não unge a cabeça de Cristo com óleo e nem lava os seus pés. O Senhor Jesus foi aviltado, ele foi afrontado publicamente, e o que Simão estava passando ali é que ele via Jesus como um qualquer, e aquela festa foi simplesmente para humilhar Jesus como um rabi. Agora, uma mulher que outrora tinha sido uma mulher da vida, vendo aquilo que estava acontecendo com Cristo, mas tendo ouvido o Evangelho, já sendo convertida, nova criatura, vendo aquela humilhação, a Bíblia diz que ela se ajoelha aos pés de Cristo, ela lava os pés do Senhor com as suas lágrimas, ela não podia ungir a cabeça do Senhor Jesus, mas ela pega o seu perfume precioso e joga aos pés do Senhor e enxuga com seus próprios cabelos. Ora, no coração de Simão, que não amava a Cristo, embora fosse religioso, ele faz um mau juízo de Jesus, pensando o seguinte: se esse homem soubesse quem é essa mulher e o que ela está fazendo, porque na cultura de Israel uma mulher não desata os seus cabelos na presença de outros homens, senão seu marido. Se faz isso é porque é prostituta. Então ele estava dizendo, ele não sabe, ele não é profeta, porque se fosse, ele saberia quem é essa mulher e o que ela está fazendo. Mas Jesus conta uma história para ele e diz: Simão, ele diz, fala mestre, uma coisa eu tenho para te dizer. E Jesus conta aquela história de 2 homens que deviam. Um devia uma fortuna incalculável, o outro devia um valor menor. E os 2 foram perdoados. E aí ele disse:
quem vai amar mais o seu senhor? E Simão disse, aquele que foi perdoado e que tinha uma dívida maior. E Jesus fala, respondeste bem. Eu entrei na sua casa, você não ungiu minha cabeça, você não me recebeu com beijo, não colocou seus filhos à porta para me saudar, não lavou os meus pés. E essa mulher, no entanto, lavou os meus pés com as suas lágrimas, ungiu os meus pés com o seu perfume, e ela enxuga-me com os seus cabelos. E ela faz isso porque ela muito foi perdoada, por isso ela muito ama. Mas aquele que acha que tem pouca necessidade de perdão, ama pouco. Meus irmãos, quanto mais a gente é testado na nossa vida de fé e na nossa vida relacional, mais nós percebemos a necessidade de amar e ser amado. É o teste da graça que nos faz crescer em amor. Por isso não é matemático, mas é dinâmico e relacional, porque à medida que a gente vai tendo experiência com Deus, com Cristo e com os irmãos, a gente precisa aprender a se relacionar com um amor que aumenta mais e mais. Outra coisa que se aprende sobre o amor é que uma coisa é amar um filho normal, perfeito, outra coisa é amar um filho com problemas. E Paulo ora por um amor que transcende os limites da experiência e pede que esse amor cresça e transborde, porque naquela igreja ele tinha filhos aparentemente normais. Ele tinha lá o Epafrodito, ele tinha lá o pastor da igreja, o Clemente, mas ele tinha lá filhos que estavam tendo problemas. Ele tinha Evode, ele tinha Sintique, e ele está orando e pedindo ajuda intercessória da igreja e a ação da igreja para que entre todos os crentes o amor crescesse mais e mais. Esse amor era testado porque nessa igreja havia crentes que tiveram profunda experiência de conversão. Lembra como ela surgiu? Paulo estava preso em Filipos por causa do evangelho. E aí houve um terremoto que abalou as correntes e fez abrir as portas de todas as celas da prisão. O que aconteceu? O carcereiro ia se matar, achando que todos tinham fugido, mas na verdade 2 milagres tinham acontecido ali. O primeiro era o terremoto que abriu as portas, e o segundo foi um milagre moral que fez todo mundo, todo preso, ficar parado no seu lugar. Você já viu isso? Porta de cadeia aberta e preso nenhum foge. Só pela graça de Deus, isso é um milagre. E Paulo diz para o carcereiro, não te faças nenhum mal que todos estamos aqui. E ele os levou para casa, lavou seus vergões e açoites, foi batizado com toda a sua família, e ali começa a surgir a igreja por meio de uma família cujo chefe havia tido uma experiência extraordinária, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Logo depois você tem aquela experiência da jovem adivinhadora, lembra? Possuída por Satanás, dava grande lucro aos seus senhores, era escrava. E Paulo, olhando para aquilo, ora, e a menina é liberta e não dando mais lucro aos seus senhores. Por causa dela, ele foi preso. Mas era uma outra jovem que havia tido uma experiência profunda de libertação com Jesus. E assim vai. Essa igreja vai surgindo com crentes que tinham experiências profundas com Deus. Por isso não podiam deixar de amá-lo de todo o coração. Sabiam aonde eles estavam vivendo sem Cristo. E sabiam também de onde foi que Jesus os resgatou. Sabiam da experiência de ter uma nova vida e de ter os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso, aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquele que tem pouca necessidade de perdão, ama pouco. E é essa oração do apóstolo Paulo, que o amor de vocês aumente mais e mais. É um amor testado no relacionamento, e que nos faz crescer até que ele transborde. Uma segunda situação que encontramos nesta oração é que ele diz que esse amor, que deve aumentar mais e mais, ele tem como base, como alicerce e fundamento, 2 elementos. Ele diz assim, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo fala sobre 2 coisas que embasam o amor, completam o amor, para que ele possa crescer mais e mais, o conhecimento e a percepção. O conhecimento, cuja palavra grega usada aqui é epignosis, ela aparece mais de 20 vezes no Novo Testamento, e normalmente ela é usada para designar o conhecimento de Deus e da verdade, ou o conhecimento da Bíblia e de Jesus na esfera espiritual.
Esse tipo de conhecimento descrito nessa palavra não é aquele tipo de conhecimento que a gente adquire estudando na universidade, fazendo uma faculdade, escrevendo uma tese, um artigo e defendendo lá diante da banca. Não é esse tipo de conhecimento que esta palavra que está na oração ensina. Mas é uma palavra que sempre que ela aparece, ela está se referindo ao conhecimento de Deus, às questões da esfera espiritual em Cristo Jesus. Existe um tipo de conhecimento que pode ser bom, que é o conhecimento humano, secular, que nos orienta pelo nosso viver na terra, mas não é por isso que Paulo está orando. Não é para você ser um bom estudante na faculdade, embora você tenha que ser e tenha que orar por isso também. Mas aqui ele está pedindo que a igreja cresça em amor, num amor fundamentado pelo conhecimento de Deus. E esse conhecimento ultrapassa o que diz o saber do dia a dia, porque ele atinge a esfera espiritual. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo diz que o homem natural, ele não pode entender os mistérios e os desígnios de Deus, porque eles são loucura. E é verdade. A gente conhece vários doutores e mestres por aí que ficam embasbacados diante das grandezas de Deus. Agora, conhecemos também gente muito simples, que conseguem entender os mistérios e os desígnios do Senhor, por causa do Espírito de Deus. Não é assim? Aliás, o apóstolo Paulo diz isso, te dou graças, né? O evangelho é loucura para uns e escândalo para outros. Mas Deus envergonha aqueles que acham que são alguma coisa, chamando os que são desprezados e aqueles que nada são. É justamente esses que são mais simples e mais humildes é que normalmente conseguem perceber esse conhecimento de Deus, que nos conduz à verdade de Deus e que nos faz entender o amor de Deus. As atitudes e os valores da vida, que chamamos de secular, precisam ser transformados no relacionamento do homem com Deus pelo Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12 que, por causa das misericórdias de Deus, nós temos que apresentar todo o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, num culto racional. E diz para nós não nos conformarmos com este século, mas para transformarmos a nossa mente, a fim de experimentarmos aquilo que é bom, agradável e perfeito como vontade de Deus. É desse conhecimento que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele embasa o amor. Quanto mais se conhece acerca de Deus e da palavra de Deus, mais a gente ama. Meus irmãos, quando a gente estuda as Escrituras e o Espírito nos dá iluminação e entendimento, a gente percebe quem a gente é, quem Deus é e quanto custou a nossa redenção. Fala sério. Quando Isaías teve aquela visão do Senhor no alto e sublime trono, e os serafins sobrevoando por cima dele, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, ele teve essa percepção, baseado no conhecimento de Deus, e ele se atira pelo chão, dizendo o quê? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. Isso é o que o conhecimento de Deus faz, nos faz enxergar quem Deus é, quem nós somos e a grandeza do amor dele por nós. E ele se atira ao chão, e naquele momento, um anjo vem com uma tenaz, pega uma brasa viva do altar, toca nos lábios do profeta e diz, retirado foi o seu pecado. A redenção, o amor que foi testado pela graça, que redime, que regenera e que salva. E logo após, Deus faz uma pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E esse amor que foi testado, crescendo mais e mais, faz com que esse homem se levante do chão e diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, crente que fica parado e que não vai, está precisando de experiência, de renovação e de avivamento na sua vida. Porque quanto mais a gente entende quem Deus é, quem nós somos, quanto mais a gente entende o tanto que Deus precisa nos perdoar, quanto mais a gente é perdoado, mais a gente ama. E o amor vai crescendo cada dia mais e mais baseado nesse conhecimento de Deus.
O Espírito Santo não se dissocia da nossa psique, mas ele nos faz ver nela uma realidade espiritual possível somente no Espírito. Por isso o homem natural não percebe essas coisas, mas nós que somos de Deus percebemos, porque Jesus disse que esse Espírito não habita o mundo, mas ele habita o nosso coração, ele está em nós, e ele veio para nos ensinar a verdade de Deus. Em Efésios 1,17, Paulo faz a mesma oração pelaquela outra igreja, dizendo: Deus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Mas uma outra coisa que embasa o amor que precisa crescer mais e mais, além do conhecimento, é a percepção ou entendimento. Que a palavra grega aqui, aesthesis, transmite a ideia de intuição. Geralmente, quando se vai ler alguma coisa sobre as diferenças entre o homem e a mulher, a gente vê alguns escritores conceituados dizendo que o homem é muito racional. Não é isso? Que ele é muito lógico matemático, enquanto a mulher é mais intuitiva. Isso não é defeito, viu? Deus nos fez diferentes mesmo, homem e mulher, para que a gente se completasse. O que falta em um, sobra no outro. Por isso, quando os dois se ajuntam, né, graças a Deus, né, fica uma coisa boa, perfeita. São duas metades mesmo de uma laranja. E aí a coisa fica boa. Mas, normalmente, a ideia que esses escritores dão é o seguinte, é que um homem pode trabalhar intensamente com prós e contras para tomar uma decisão importante no trabalho. E ele avalia tudo que ele escreveu, documentos, números. Ele faz contas e fórmulas. Ele vê as vantagens e as desvantagens, tentando chegar a uma solução lógica daquele problema lá no seu serviço. E aí, depois de um dia inteiro pensando, refletindo, escrevendo e formulando, ele vai para casa, mostra todos os cálculos e fórmulas para a esposa e diz que decidiu tomar a decisão tal. Ela simplesmente olha para aquela papelada toda, olha para ele e diz assim, sabe de uma coisa? Isso não vai dar certo. E ele, muito curioso, porque ficou o dia inteiro pensando naquilo, para chegar naquela decisão. E agora a mulher contraria com 1 minuto ou 2, atônito, pergunta para ela, por que não vai dar certo? Ela diz, porque eu não sei, mas que não vai dar certo, não vai. E provavelmente não dá mesmo. Essa intuição é formidável, também vem de Deus. Bom, Paulo está dizendo que na esfera espiritual tem também intuição como fruto da percepção da vontade de Deus. O conhecimento só não é suficiente. Por isso é que nesta oração está dizendo que o amor é embasado no conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus, mas também nessa coisa que o Espírito põe em nós chamado intuição, percepção. É quando a gente consegue olhar nos olhos da pessoa e a gente consegue enxergar por trás da aparência. Aquilo que está por trás das palavras, por trás da atitude. E embasados pelo conhecimento que fundamenta o amor, intuitivamente, com essa percepção que o Espírito nos dá, nós conseguimos seguir o nosso caminho segundo a vontade de Deus. Paulo está dizendo, então, justamente isso. Então, não temos que confundir essa percepção como algo que se opõe ao conhecimento racional das coisas. Não, crer é pensar. Mas a fé também nos faz, às vezes, dar salto no escuro. Essas duas coisas, elas não são inconsistentes, são paradoxais. É algo que fica ao lado um do outro e que complementam e os dois juntos fundamentam o amor que precisa crescer. Eu também não estou dizendo que para tomar decisões espirituais temos que fazê-las baseadas no coração, porque em Jeremias 17:10 está escrito que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jesus também disse que é do coração que procedem os maus desígnios, que a boca fala do que está cheio, o coração ela está cheia de podridão. Então eu não estou dizendo que nós temos que tomar decisões baseadas no coração. O que eu estou dizendo é o que Paulo mesmo vai dizer em Colossenses, é que o árbitro no coração do crente precisa ser a paz de Cristo. Mesmo sabendo qual é a verdade de Deus, há momentos em que a gente vai ter que agir com o conhecimento de Deus, unido com a percepção que o Espírito nos dá das coisas, para podermos decidir sentindo paz de Cristo no nosso coração. 3 portas abertas, 3 opções de emprego para você, e você que é crente ora, você tem todo o conhecimento da palavra de Deus,
E a palavra de Deus te ensina que 3 portas abertas podem ser o quê? Uma bênção, mas também uma grande maldição. Quem falou que porta aberta é porta certa? O conhecimento de Deus te leva a entender que as portas podem ter sido abertas por Deus ou por Satanás mesmo. Agora, por qual porta você vai passar? Ou será que você sairá de onde está para atravessar alguma delas? É nesse momento que você vai precisar orar e perguntar ao Senhor: Senhor, eu sei o que a Tua palavra me ensina. Eu preciso decidir as coisas segundo a Sua vontade para o meu viver. Mas qual é a vontade do Senhor para a minha vida? É que eu saia de onde eu estou? Que eu atravesse a porta 1, a 2, a 3? Ou que eu permaneça onde eu estou? Entendeu? O conhecimento aliado com a percepção. Meus irmãos, o Senhor Jesus foi mestre nisso. Muitas vezes ele teve que fazer escolhas. E as suas decisões eram importantes porque os seus discípulos e também milhares de pessoas ficavam observando esse momento em que ele era inquirido, indagado e precisava tomar uma atitude ou dar uma resposta. Por exemplo, quando pegaram uma mulher que estava em flagrante adultério e jogaram essa mulher aos pés do Senhor Jesus e disseram para ele assim: essa mulher foi pega em flagrante adultério e Moisés manda na lei que tais pessoas sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Bom, conhecimento de Deus já tinha sido dado ali. Moisés mandou apedrejar. Mas e a percepção do Espírito? Leva o Senhor Jesus a abaixar e escrever com o dedo no chão. Ele não tinha pressa para responder. Isso é coisa de Deus, viu? A paciência. Provavelmente Jesus estava pensando. Tem um comentarista que diz que quando ele se abaixou para escrever no chão com o dedo, nas areias do deserto, ele estava escrevendo ali pecados. Suposição, hein? Subjetivo. Ele estava escrevendo pecados que ele sabia estarem no coração daqueles homens acusadores. E aí eles insistem. E aí, mestre, o que vamos fazer? E a resposta, baseada no conhecimento, mas também na percepção do Espírito, foi o quê? A lei manda apedrejar. Então, quem não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Entendeu? Ou quando chegavam para ele e diziam assim: é lícito pagar tributo? Ora, claro que é. Paulo mesmo vai dizer em Romanos 14 o quê? Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Tem que pagar imposto. Tem que pagar tributo. Senão você peca. Você não sonega. Claro, você é crente, você não sonega. Mas é pesado, né? E perguntaram a ele: é lícito? Conhecimento ele já tinha. Mas agora ele precisava dar uma resposta também com a percepção do Espírito. Ele diz: me deem uma moeda. E deram. Ele pergunta: de quem é essa efígie, esse rosto? Eles dizem: de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Novamente ele trazendo uma percepção espiritual para uma verdade revelada. Tem muito mais. Quando olham para um homem cego de nascença e os discípulos perguntam: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? A cultura dominante daquela época entendia que quem nascesse naquela condição é porque era um grande pecador ou era um castigo por causa do pecado dos pais. Lembra da história de Jó? Os amigos da onça de Jó? Jó, tu é um safado. Jó, você pecou. Ele dizia: eu não. Pecou sim. Reconhece o seu pecado. Era a concepção reinante da época. E agora perguntam os discípulos para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E a resposta de Cristo, do conhecimento aliado à percepção de Deus, foi o quê? Nem ele pecou e nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele hoje as grandezas de Deus. E o homem é curado. Entendeu? Que tipo de percepção, de intuição, que precisa estar ligada ao conhecimento de Deus? Porque é isso que humilha os soberbos, que derrota os inimigos e que aproxima os homens de Deus e do próximo. E é justamente esse conhecimento aliado à percepção do Espírito de Deus em nós
que vai fazer com esse amor, que é constantemente experimentado, possa crescer mais e mais. Uma terceira coisa que a gente encontra Paulo colocando nessa oração está no verso 10, que são os efeitos do amor crescente. E ele continua a oração dizendo o seguinte: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então ele está dizendo o seguinte, que quando o amor de Deus cresce em nós com vitalidade, no solo do conhecimento e da percepção, o que é que vai produzir, o que é que vai surgir? Paulo diz duas coisas: aprovação de Deus, sinceridade ou inculpabilidade. Ter uma consciência que não é acusada diante de Deus por conta de pecados que não foram confessados. O que é aprovação? Paulo disse para Timóteo no capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te perante Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Só é possível mediante conhecimento com percepção, fazendo o amor crescer mais e mais. E essas coisas vão gerar a aprovação de Deus, e na palavra de Deus e na obra de Deus. Mas vão fazer crescer também a sinceridade ou a inculpabilidade. No verso 6 diz lá que seremos aprovados por Deus se formos sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Sincero e inculpável. Você sabe o que significa a palavra sincero? Sem cera. Quando lá na Palestina faziam vasos de barro, ao colocar no sol, alguns vasos ficavam com rachaduras. O oleiro não queria perder o seu trabalho, dava trabalho fazer o barro. O que ele fazia então? Ele pegava cera e passava nas rachaduras, porque ali ele pintava, dava um jeito e entregava. Portanto, uma pessoa inteligente que ia comprar um vaso no mercado, ela nunca comprava vasos que estavam expostos na sombra. Mas ela só comprava vasos que ficavam expostos no sol da Palestina, que em tempos de junho, julho, pode chegar a 51 graus Celsius. O que acontece com uma cera que foi colocada na rachadura, num sol desse? Ela vai se bobear até o vaso derrete, né? Isso significa sinceridade, sem a cera, que está escondendo as falhas. Ora, é isso que ele está dizendo. Ele não está falando de gente que não peca, porque todos nós pecamos. Nesse culto mesmo a gente orou pedindo perdão. Mas ele está falando sobre crentes realmente remidos no sangue de Cristo, e que, segundo aquilo que nós lemos em João na liturgia do culto e falamos, não amam o pecado. Mas quando tem que fazer uma opção entre pecado e santidade, preferem morrer do que pecar. São crentes sinceros. Eu errei, Senhor, mas me perdoe, me lave, me limpe e me dê força para eu não pecar de novo. Agora, tem uns que não são sinceros. Entram com seus pecados, saem com os mesmos pecados para continuarem cometendo os mesmos pecados. Esses não são inculpáveis e não são sinceros, porque não estão procurando fazer com que o amor cresça mais e mais. Mas quando o amor cresce mais e mais, baseado no conhecimento, baseado na percepção, ele gera aprovação diante de Deus e inculpabilidade. E para terminar, uma última coisa que se vê na oração, verso 11, é que ele fala que esse amor também vai gerar fruto da justiça. E ele conclui essa oração dizendo assim, né? Inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Em Gálatas 5, 22 e 23, a gente vê Paulo descrevendo para a outra igreja o que é o fruto do Espírito. E olha, fruto vem no singular. Ok? Tem muita gente que fala frutos do Espírito, achando que o amor é um fruto, que a paz é outro fruto. Não. É um fruto só com muitos gomos. Não é uma penca de banana, nem é um cacho de uva, mas é algo parecido com uma mexerica.
cheia de gomos, entendeu? São vários gomos compondo um único fruto, entendeu? Portanto, você tem que desenvolver ao mesmo tempo o fruto da justiça, que é composto por 3 tríades perfeitas: amor, alegria e paz. Stott sugere que esses 3 dizem respeito à sua relação com Deus: amor, alegria e paz. Depois vem o quê? Bondade, benignidade, fidelidade. Essas 3 dizem respeito ao seu relacionamento com o outro. Não é isso? Fidelidade, bondade e benignidade. E as 3 últimas: longanimidade, domínio próprio e mansidão. Essas 3 dizem respeito ao seu relacionamento com o outro. Mais ou menos isso, ok? Depois você lê lá e 3 tríades perfeitas, você vai entender. Mas o que é que se está dizendo aqui na oração? A oração pede muito amor, firmado em conhecimento e percepção, que irá produzir a capacidade de se distinguir o que há de melhor, a fim de sermos puros e inculpáveis no dia de Cristo Jesus. E é justamente por viver assim que nós vamos desenvolver o fruto do Espírito. E, concluindo essa ideia aqui, é o que Paulo diz no final de Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, conversão, andemos também no Espírito, santidade, dia após dia. Entendeu? Que oração extraordinária que todos os crentes precisam fazer todos os dias e a todo instante pela vida da sua própria igreja. Eu concluo com uma história que eu já contei aqui, lida num livro, sobre um homem chamado Lourenço da Arábia. E certa vez ele levou alguns árabes do passado distante para visitar Paris. Árabes que nunca tinham ido nas grandes cidades, só tinham vivido no deserto. Então, eles não conheciam conforto moderno, além daquele que o deserto podia dar. O deserto não dá muito conforto, né? E chegando lá em Paris, eles saíram do hotel e foram ver tudo aquilo que Paris pode oferecer. A Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e outros pontos turísticos. E os árabes não queriam ver nada daquilo, só queriam voltar para o hotel. E ele ficou impressionado. Lourenço ficava pensando, por que não querem ver essas coisas extraordinárias que tanto impacto causam no mundo? Querem voltar para o hotel, querem voltar para o hotel. E ele voltou para o hotel. Porque o que tinha impressionado aqueles árabes, que até então só tinham vivido no deserto, era a torneira da pia. Porque bastava abrir que saía água. Isso lá no deserto não acontece. E eles ficavam impressionados, como é que pode rodar esse negocinho aqui e sair esse tanto de água, esse troço é maravilhoso, que beleza, e ficaram ali, entusiasmados com aquela torneira em cima da pia, que era só abrir que a água saía com tanta facilidade. E no dia de ir embora, foram fazer as suas malas, e Lourenço escutava aquele batido seco, aquele barulho lá no quarto, e ele foi ver os árabes, e eles estavam arrancando a torneira para poder levar para casa. Aquilo era extraordinário demais. E ele demorou muito para explicar, gente, não adianta arrancar a torneira, não adianta levar só a torneira e colocar lá na sua terra, em qualquer lugar, porque não vai sair água, porque por trás da torneira tem canos, tem sistema hidráulico, coisas muito longas e distantes para poderem fazer com que a água saia lá de onde ela brota, até poder jorrar aqui na torneira. Tem toda uma sistemática aí por trás. Isso serve para ilustrar o que nós estamos falando hoje. Quem está em Cristo precisa ter esse amor que transborda do pleno conhecimento e percepção de Deus, que transborda em fruto de justiça. Não pode ser um crente só torneira, entende? Mas ele precisa ter toda essa estrutura espiritual por trás e por dentro. Jesus resume isso para a mulher samaritana quando ele diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo, porque a água que eu lhe der será dentro dele como uma fonte a jorrar para a vida eterna. E não se consegue produzir isso sozinho, mas somente com a ajuda de Cristo Jesus. Deus nos abençoe, Deus abençoe a vida da nossa igreja, que Ele realmente possa operar poderosamente em nós.